O mundo mudou. A vitória de Trump bagunçou o tabuleiro político e econômico. No, those guys are not only against the agenda brought by woke culture, they are also pro-Christian. Para entender como pensam os intelectuais e cientistas políticos do outro lado do mundo, o Quinto Elemento preparou uma série de entrevistas sobre a política e a geoeconomia pós-Trump num mundo que caminha para a multipolaridade. Even the Americans are telling now that the unipolar world which existed was not okay and that it should change. O primeiro entrevistado é Henry Sardarian, que é reitor em uma das instituições de ensino superior mais prestigiadas da Rússia, além de lecionar como professor visitante na Universidade de Macerata, na Itália. Em 2020, foi nomeado como representante da Federação Russa no Comitê de Especialistas em Administração Pública da ONU. Na entrevista, a gente fala sobre o colapso da atual ordem mundial e o que esperar do futuro. That it is not natural for a world to be based only on one pillar, only on one column, or to have only one basis or only one power which runs the world. That's not okay. Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta em Moscou com o professor Gary Sardarian. Para falar sobre geopolítica, geoeconomia, é um dos maiores especialistas do assunto aqui em Moscou. Ele é doutor em ciências políticas, professor, decano da Faculdade de Política e Gestão, além de ser representante da Federação Russa na ONU para assuntos da administração pública. Professor, muito obrigado por Muito obrigado por me convidar. Eu realmente agradeço pelo seu tempo e eu estou pronto para discutir alguns aspectos sobre a geopolítica. For inviting. Thank you. Это большой честь для меня. Oh, that's great. Obrigado. Thank you for... Obrigado pelo seu tempo. Deixe-me começar perguntando a você alguns pontos sobre a geopolítica ao redor do mundo, principalmente considerando que o que temos hoje, quer dizer, costumávamos ter nessa ordem unipolar. E, de repente, por muitas razões econômicas, políticas e, claro, também por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, você começa a ter poderes diferentes que contestam essa ordem e desafiam essa ordem. E alguns especialistas acreditam que estamos enfrentando provavelmente uma ordem multipolar. Outros pensam que enfrentaremos uma ordem bipolar novamente, talvez entre os Estados Unidos e China, ou configurações diferentes. Como você vê isso? Qual é a sua perspectiva sobre essa nova ordem mundial que parece estar começando a nascer, ou já está aqui, mas começando a crescer? Essa é uma excelente pergunta, especialmente se tivéssemos 2 ou 3 semanas para discutir tudo isso, mas se precisamos ser breves, antes de tudo, até os americanos estão dizendo agora que o mundo unipolar que existia não estava bom e que deveria mudar. Eu acho que quando os americanos falam isso, essa é a maior prova de que algo não está bem. Mas ainda assim, há coisas a serem discutidas sobre isso. O que é uma ordem unipolar? Porque, você sabe, quando uma pessoa estuda ciências políticas ou é do Departamento de Relações Internacionais, ele costumava aprender que durante os últimos 30 anos existiu uma situação única, quando a ordem mundial foi criada sem qualquer guerra mundial e sem qualquer nova ocorrência de equilíbrio de poderes. Isso é uma coisa única porque, geralmente, antes disso, a ordem mundial existente foi criada como resultado da Segunda Guerra Mundial e do novo equilíbrio de poder que começou a existir após a Segunda Guerra Mundial. Antes, foi depois da Primeira Guerra Mundial e etc, etc. Então, hoje, geralmente nos dizem que, você sabe, isso é uma coisa fantástica, não houve guerra mundial e a gente, mesmo assim, tem uma nova ordem. Eu acho que isso não é verdade. Eu acho que o que aconteceu foi uma desordem mundial, ao invés de uma ordem. Porque, desde o colapso da União Soviética, nada mudou. O direito internacional permaneceu mais ou menos o mesmo. Organizações e instituições internacionais permaneceram mais ou menos as mesmas. E, você sabe, até mesmo a estrutura dessas organizações por dentro, mesmo elas não mudaram nada. O que diz que, na verdade, de fato, o equilíbrio de poderes mudou, mas a ordem em si permaneceu a mesma. E é por isso que tivemos o Conselho de Segurança das Nações Unidas,
que não desempenhou nenhum papel, porque quando alguns países queriam invadir outros países, eles não precisavam prestar atenção ao Conselho de Segurança. Eles simplesmente iam e faziam o que queriam. E essa foi a forma que existiu, essa ordem existiu e funcionou por 30 anos. Mas, na realidade, eu concordo com o nosso governo, com o governo russo, com o governo do Brasil, com o governo de muitos outros países, que estão dizendo durante esses anos que não é natural que um mundo seja baseado apenas em um pilar, apenas uma coluna. Sabe, ter apenas uma base ou apenas um poder que governa o mundo. Isso não é certo. E agora, até mesmo esse próprio poder, os Estados Unidos da América, pelo menos o chefe de departamento de Estado, Marco Rubio, ele disse a mesma coisa. Ele disse que isso não estava bem. E o mundo deve ser multipolar. Então, quando dizemos isso, devemos tentar entender, antes de tudo, o que significa ser multipolar. Porque você disse uma coisa boa. Você disse, o mundo vai ser multipolar ou bipolar? Porque bipolar ainda é multipolar, porque é mais de um. Você sabe, pode ser 2, pode ser 3, 5, 10, 15. A questão é, quantos países existirão como parte da forma institucionalizada de governança nesse mundo? Serão países divididos por regiões? Ou esses países representarão as maiores economias? Ou as maiores potências militares? Quais serão os critérios para escolher um país que lidere esse novo mundo? Na minha opinião pessoal, se eu tivesse as 5 horas aqui, eu diria prós e contras, o que é bom, o que é ruim. Mas, para resumir, eu acho que o único critério aqui sobre o futuro vai ser qual civilização que será representada por este ou aquele país. A cultura religiosa que está por trás desses países, que está representando aquela parte do mundo. Porque o mundo em que vivemos agora é o mundo da modernidade, ou modernismo. A era do desenvolvimento da filosofia, do pensamento humano, do conhecimento humanitário. Esse mundo está morrendo agora. É isso que vemos. Quando olhamos para a Rússia, na Rússia todas as religiões e todos os grupos religiosos, eles podem manter a sua fé, eles podem seguir as suas tradições. E nós amamos todas as religiões que existem em nosso país. Mas a Rússia é predominantemente um país ortodoxo, e a cultura que está por trás do renascimento russo, que está acontecendo agora, é a cultura ortodoxa. E nós vemos a mesma coisa acontecendo agora nos Estados Unidos. Aqueles caras não são apenas conservadores em termos de conservadorismo social. Eles não são apenas contra famílias que existem entre 2 mulheres, ou uma mulher e um camelo, sei lá, um cachorro, 3 homens. Não, esses caras não são apenas contra a agenda trazida pela cultura woke. Eles também são pró-cristãos. Dá para ver isso com bastante frequência. Eles tentam defender os valores cristãos. Eles dizem que a agenda positiva é determinada pelo cristianismo como cultura e pelo cristianismo como uma herança que deve ser mantida, o que é uma grande coisa. E eu estou muito feliz que isso esteja acontecendo agora. A gente vê a mesma coisa no mundo muçulmano. Vemos que esses países, por várias décadas, estavam tentando criar ou construir a chamada sociedade moderna e o sistema político moderno, com a lei ocidental, com a regulamentação legal ocidental, com os tipos ocidentais de partidos políticos e etc. Mas isso sempre foi falso. Na realidade, isso nunca funcionou da mesma forma que nos países europeus ou nos Estados Unidos. Sempre foi uma tentativa de, digamos, você sabe, desempenhar um papel que, olha, nós temos um parlamento, nós temos partidos políticos, nós temos eleições, mas todo mundo sabia que não era verdade. Que é bem diferente, porque a cultura política nesses países era diferente. E agora eles estão voltando à sua tradição, a qual alguns podem gostar, outros não, mas isso é um fato, não há o que fazer com isso. Mesmo na China, eu acho que a gente pode ver agora uma grande transição, que também inclui muitas ligações e muita integração com a tradição confucionista. Eu posso ver isso com certeza. Portanto, esse é o mundo onde, pelo menos
eu acho que serão os próximos 5, 10, 15 anos. E nesse mundo, os países, eu acho que serão países líderes, não serão apenas as maiores economias ou as maiores potências militares. Claro que tudo isso é importante. Se você não tem nenhuma economia ou não tem exército e forças armadas, é muito difícil ser uma espécie de superpotência mundial. É claro que isso não aconteceria, mas ainda assim, os países que serão mobilizados, os países que serão construídos em torno não apenas da ideia do bem individual e pessoal, você sabe, aquela ideia do individualismo, mas também a ideia do bem coletivo e de bem comum, esses países serão capazes não apenas de se tornarem superpotências, mas também de obter a possibilidade de existir, porque o mundo de hoje está passando por transições terríveis. Temos tantas guerras acontecendo no mundo, temos tantas vítimas, tantas pessoas deixando as suas casas e mudando-se para lugares completamente diferentes para morar. E é importante entender o que deve ser feito por um Estado para sobreviver nessas condições. E eu acho que, em primeiro lugar, será a sua capacidade de manter a sua própria tradição, cultura e serem eles mesmos, e não mudarem para corresponder a alguma agenda progressista, etc. É muito interessante. Muito obrigado pela resposta, porque eu posso compartilhar com você muito rapidamente, para que depois eu possa avançar com a questão da hegemonia, mas o que aconteceu no Brasil foi exatamente isso. No começo, tivemos um processo político lá, mas no final das contas, eles apenas nos apresentaram esses partidos políticos como a esquerda, que representa uma espécie de esquerdismo woke, mas por outro lado, até mesmo a direita é uma espécie de democracia liberal de esquerda, que também é woke, porque eles defendem a democracia ou a democracia liberal com base nas ideias de Fukuyama. Então foi muito estranho quando os verdadeiros conservadores e pessoas que acreditam na religião, porque o Brasil é um país que é realmente cristão, dividido entre protestantes e católicos, mas ainda com ideias que podem conviver juntas. Mas a situação é tão pitoresca que, entre os partidos de direita no Brasil, um é chamado PL, que significa Partido Liberal, e o outro é PP, que significa Partido Progressista. Esses são os partidos conservadores no Brasil. Totalmente absurdo. E a reação se iniciou exatamente quando esse tipo de hegemonia americana, baseada na democracia liberal, começou a implantar um novo tipo de, como posso dizer, civitas vocae sum. Como no passado tinha o civitas romanus sum, um tipo de civilização da qual as pessoas se sentiam orgulhosas de fazer parte, mas de repente elas mudaram e tentaram apresentar um novo tipo de civilização dizendo, olha, isso é bom. E a reação foi, não, 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 eu não quero isso. Essa é a minha vida, eu não quero isso na minha vida. Eu não acredito nisso. Então, o tradicionalismo, ou pelo menos uma ordem baseada em valores transcendentes, seriam mais importantes que as ideias liberais e materialistas. A reação veio do nada. Mas, agora, depois dessa curta introdução, eu gostaria de perguntar sobre a reação da hegemonia americana, porque até onde eu posso ver, há um processo de divisão política nos Estados Unidos também. De certa forma, sim, eles têm essa hegemonia da democracia liberal, que era a base desse mundo unipolar. E claro, houve consequências práticas disso, como um mundo baseado em regras, certo? Que tipo de regras? Apenas uma criada por eles, mas ok. Mesmo assim, isso teve consequências práticas. E de repente, Trump veio e fez esse novo tipo de aliança com o Vale do Silício, que, ao mesmo tempo, parece que são conservadores, porque eles estão desafiando esse sistema financeiro globalista que foi criado como resultado das instituições de Bretton Woods. Mas, ao mesmo tempo, eles são um pouco tecnocráticos e parece que estão construindo um novo e mais profundo Deep State. Então, parece que os Estados Unidos estão divididos. Mas não está claro se o país está realmente polarizado. Mesmo assim, ainda há uma força militar maciça impressionante.
Ainda há uma enorme quantidade de empreendedores em tecnologia com boas ideias, produtos e desenvolvimento de novas tecnologias. E eles também têm alguma influência econômica. De certo modo, Trump também está tentando mudar sua ordem diplomática, econômica e política por meio dessa nova guerra comercial que ele está tentando reimplementar de uma maneira diferente. Considerando isso, como você vê essa hegemonia americana? Como a América, ou através do trumpismo, ou como uma reação ao liberalismo, como essa nova ordem hegemônica, ou melhor, como a América tentará manter sua hegemonia no mundo, considerando a chegada dessa ordem multipolar e esses novos requisitos aos diferentes países para fazerem parte dessas instituições e terem alguma voz no mundo? Ok, você fez uma introdução fantástica a essa pergunta, muito detalhada. Então, eu acho que, em primeiro lugar, vamos começar com a eleição do Trump. O que eu penso é que, realmente, o mais importante aqui não é apenas o que está mudando na sociedade dos Estados Unidos, ou qual partido, qual parte do Deep State vai fazer o quê. Isso é importante, mas não é a coisa mais importante. O mais importante foi que, durante esses 30 anos, você, eu, qualquer cara em qualquer país do mundo, nos foi dito que o que está acontecendo na agenda woke, na agenda esquerdista, liberal e progressista, seria algo, uma espécie de forma natural de desenvolvimento do ser humano. E que seria só uma questão de tempo para que todas as sociedades iriam ficar tranquilas quanto a transgêneros, a agenda woke, com a propaganda de LGBT e todas essas coisas. Como fazer coisas malucas para todos, para as crianças, aquela coisa. Você sabe, é uma agenda que eles sempre estão pressionando para avançar. E quando você dizia a eles, olha, essa é apenas uma das escolas da filosofia ocidental, e eu acho que é uma das piores escolas que a filosofia ocidental tem. Mas, ainda assim, não é nem mesmo a escola dominante, ou com certeza não é a única. Por que vocês estão se esforçando tanto para dizer que não há outra alternativa, etc? E eles diziam que esse modo de desenvolvimento de uma sociedade humana não tem alternativa. Todas as sociedades humanas do mundo, desde os Estados Unidos, Rússia, Brasil, China, Arábia Saudita, Austrália, África do Sul, todas chegarão ao mesmo ponto em que estamos agora. Essa era a ideia. E mesmo quando você estava questionando essa coisa, quando você estava conversando com o mesmo sujeito e dissesse, sabe, vai ter um dia que tudo isso vai voltar, quando teremos uma transição de volta a uma sociedade tradicional. E ele respondia, você entende que isso é impossível? Que as sociedades nos Estados Unidos, nos países europeus, elas mudaram tanto que isso nunca vai acontecer, porque agora temos ONGs, temos esses partidos políticos, líderes da mídia, ativistas, etc. Ninguém nunca vai deixar isso acontecer. E no caso do Trump, vimos que era tudo falso, que todas as coisas sobre as quais eles estavam pressionando tanto, todas as coisas que eles colocaram nessa agenda e que tentavam convencer a todos que não havia alternativa, na realidade, esse é um movimento completamente falso, que está desempenhando o papel de força manipuladora da elite globalista, que está tentando destruir qualquer tipo de sociedade humana, qualquer tipo de sociedade coletiva que possamos ter, nacionalidade, religião, ser homem ou mulher ou algo assim, destruir tudo isso. E Trump, ele precisou de apenas 1 ou 2 semanas. Ele fez assim e a coisa toda não existe mais. E não vemos marchas de milhões ou todos aqueles caras que estavam dizendo que iriam se matar se alguém fizesse alguma coisa com essa agenda. E isso não aconteceu. Porque, antes de tudo, eu acho, a maioria das pessoas, não importa onde, você sabe, podemos ter problemas com partidos políticos, elites, com líderes políticos, mas as pessoas em todos os lugares, mais ou menos,
acho que têm a mesma atitude em relação ao que está acontecendo. Nós não temos os mesmos valores, não temos as mesmas tradições, é sempre diferente e a gente deve saber disso. E também devemos reconhecer isso. E devemos, você sabe, ter muito respeito por essas tradições. Mas ainda assim, a atitude em relação a qualquer tipo de agenda universal não importa. Liberal, marxista ou qualquer outra, qualquer coisa que seja universalista, que tente convencer as pessoas de que russos, eu não sei, africanos, latino-americanos e chineses, que eles deveriam ser regulamentados da mesma maneira, deveriam se comportar da mesma maneira, ou qualquer agenda desse tipo, ela vai entrar em colapso e não tem chance de futuro. O futuro está na peculiaridade, em reconhecer as diferenças entre as pessoas, respeitá-las e tentar construir pontes entre nós. Porque eu penso que essas diferenças são lindas. Você sabe, seria uma pena muito grande para mim, ou até seria uma tragédia, se algum dia eu adoraria visitar o Brasil, e se eu for ao Brasil, de repente não vir o povo brasileiro com a sua bela cultura, tradição, história, e ao invés disso, eu encontrasse algum tipo universal de cidadão, sabe? Isso seria terrível. Para mim, isso vale para qualquer país do mundo. Então, quanto a Trump e o seu partido, se ele será uma força dominante nos Estados Unidos ou não, eu acho que nos próximos 8, talvez até 12 anos, eles vão ficar bem. Eu acho que, pelo menos do jeito que as coisas estão indo agora, não vejo liberais, nesse caso, democratas, eu não vejo pelo menos qualquer tentativa de mudar a sua agenda para encontrar uma nova maneira de se dirigir à classe trabalhadora, como eles costumavam fazer antes. Eu só vejo que eles estão tentando executar a mesma coisa, de novo e de novo e de novo. E cada vez vai ficando pior. E além disso, você pode ver que os caras do Partido Democrata, eles são representados principalmente por essa burocracia, né? Sabe? Aquele cara que costumava ser promotor, o outro que costumava ser um congressista, esse aqui, ali. Isso não está funcionando com as pessoas na classe trabalhadora na realidade. E no caso de Trump, você vê jovens que são muito fortes ideologicamente. Quer dizer, eles realmente acreditam nas coisas que estão dizendo, eu tenho certeza disso. E eles são muito jovens. Então eu não vejo nenhum problema para J.D. Vance ou Pete Hegseth ou qualquer pessoa que esteja no entorno de Donald Trump nos próximos 8 ou 12 anos para se tornarem líderes desse movimento. E para além disso, até Trump, eu acho que ele parece muito jovem e tem muita energia, então eu acho que eles têm muita perspectiva. Quanto a ser a força dominante no mundo moderno ou não, eu não acho que para o governo existente, para o atual governo dos Estados Unidos, isso seja uma questão realmente importante. Sabe, ter hegemonia, dominação em relação a outros países. E eu penso que isso não é importante para eles porque você deve sempre entender quem está por trás de qualquer força política. Você sabe, se criarmos um partido político, antes de tudo, as pessoas devem ver o que estamos fazendo para viver, de onde vêm os nossos lucros. Então, isso vai ser uma grande motivação para nós. Também a nossa origem, onde temos os nossos investimentos, se temos, sei lá, algum investimento pelo mundo ou não. As pessoas que costumavam ser os líderes dos Estados Unidos, eu realmente não acho que eles se importassem com o seu próprio país, porque eles eram globalistas. Para eles não era importante. De manhã eles poderiam ter o seu dinheiro nos Estados Unidos, à noite poderiam estar em Bruxelas, ou em Paris, ou Roma, ou em qualquer outro lugar. Então, é por isso que, em todo o mundo, eles precisavam da mesma regulamentação, a mesma, sei lá, só brincando aqui, as mesmas pessoas transgênero, as mesmas sociedades colapsadas e frágeis, para que eles não encontrassem problema em mudar qualquer governo que não se adaptasse ao seu grupo de interesse, ou que criasse algum tipo de problema para os seus investimentos, etc. Esses caras eram a elite financeira. Eles eram os representantes da força mais globalista do mundo, para quem qualquer tipo de fronteira nacional é um problema.
Qualquer tipo de identidade cultural é um problema, pois pode criar um obstáculo para o seu projeto, para suas transações, etc. Esses caras que acabaram de chegar ao poder nos Estados Unidos, eles não são apenas o Partido Republicano, mas também o movimento Make America Great Again, dentro do Partido Republicano. Eu tenho certeza que eles são muito diferentes desse grupo de elite anterior. Em primeiro lugar, eles se preocupam com seu próprio país, não apenas por causa dos seus investimentos ou da sua origem, mas eles também têm ideologia em suas cabeças, porque eu ouço o que eles estão falando. Eu entendo mais ou menos o tipo de livros que eles leem, ou quem é o seu autor favorito, mais ou menos. Eu entendo quem está lá. Eu sei quem está apresentando o seu podcast favorito e vejo que eles realmente acreditam nessas coisas, o que também é importante. Então, nessa agenda, na agenda onde os Estados Unidos, como dizem, devem ser grandes novamente, isso poderia ser alcançado também pelo fato de que os Estados Unidos não deveriam tentar dominar o mundo. Porque no curto prazo parece que isso o torna mais forte, porque se você dominar, você pode fazer o que quiser. Mas na realidade, você gasta muito. Você tem que comprar essas elites europeias completamente corruptas e as elites burocráticas da União Europeia, manter todas essas estruturas como a USAID ou a Radio Freedom e tudo mais que é muito caro. E você geralmente tira esse dinheiro da sua própria população, né? Você tira dos seus filhos, você pega dos seus veteranos, das suas escolas, universidades. Eu acho que eles não se importam muito com esse fato. É claro que eles não vão se tornar, você sabe, um país de papel secundário no mundo. Os Estados Unidos, se houver, digamos, 5 dos principais países do mundo, de acordo com qualquer critério, os Estados Unidos sempre estarão nessa lista, com certeza. Mas eu quero que eles e qualquer outro representante da civilização ocidental entendam qual é a verdadeira posição russa sobre esse assunto, porque geralmente, quando eles querem mostrar como a Rússia pensa, eu não sei de onde eles tiram essa informação. Geralmente eles dizem, os russos, eles querem ocupar a Polônia, depois a Lituânia, Letônia, Estônia, então talvez bombardear Paris, e então eles vão ocupar Londres. E eu não sei de onde vocês estão tirando isso, onde estão lendo todas essas coisas. O problema da Rússia com a civilização ocidental é apenas um ponto. E é apenas esse único ponto. A Rússia quer que a civilização ocidental permaneça local, nada mais. A gente não se importa com a forma como as pessoas vivem na Itália, na França ou Alemanha. A gente não se importa com isso. Estamos bem se eles quiserem viver do jeito que vivem agora, estamos bem com isso. Mas nós queremos que eles entendam que esse é o seu próprio modo de vida, não o russo. Que ninguém deve dizer à Rússia como viver, como organizar sua sociedade, família, educação e etc. Essa é a única coisa. A civilização ocidental é uma grande civilização, assim como, não sei, civilização confucionista ou a civilização islâmica, a civilização ortodoxa, qualquer civilização é ótima, porque representam uma enorme cultura que está por trás dela. A civilização ocidental é uma grande civilização, mas deve se manter local. Assim como a civilização confucionista não tenta dizer à Rússia, por que vocês não estão seguindo as tradições confucionistas? Ou, sei lá, a civilização islâmica não deveria forçar qualquer outra civilização, porque as pessoas são diferentes e têm culturas diferentes. Mas a civilização ocidental é a única que diz representar os valores universais. Nenhuma outra civilização faz isso. As outras civilizações reconhecem que há fronteiras, regulamentações, normas, tradições, e eles geralmente tentam mantê-las. Então, nós não temos problemas com o fato de que eles não querem entender, que esses caras não querem entender isso. Temos problemas quando isso começa a ter uma influência real sobre nós, um efeito real. Você sabe, eu costumo fazer uma piada que, se você estiver na sua casa, na sua residência, se você tiver um cara, um vizinho, que pensa que
é Napoleão, não há problema. O problema é quando você começa a marchar, saudá-lo, etc. Esse é o problema. Ele pode pensar que ele é o que ele quiser, o importante é que isso não influencie você. Então, é isso que é importante para a Rússia. A Rússia não quer que a civilização ocidental seja destruída. Ou, não sei, nós em geral, eu acho, essa é a minha atitude pessoal, que todas as nações cristãs formemos uma grande civilização, a civilização cristã que trouxe tantas coisas boas para a humanidade. E é claro, com a história e a maneira como as coisas estão acontecendo, o cristianismo foi então dividido em ocidental e oriental, mas ainda assim temos tantas coisas em comum nas nossas culturas, mas também somos diferentes, e isso deve ser reconhecido. E nesse caso, só queremos que essas diferenças permaneçam lá, tudo bem. Se alguém está interessado, ele sempre pode, você sabe, aprender, estudar as culturas. Eu mesmo, eu sou um especialista em política católica romana, a doutrina política da Igreja Católica Romana. Então, para mim, esse é um ponto do meu interesse científico pessoal. Mas, em geral, eu acho que assim que a gente entenda que devemos permanecer locais, pensar globalmente, ok, tentar resolver problemas globais juntos, isso é ótimo, mas fique local. Acho que isso tornaria o mundo um lugar muito melhor para se viver. Há um filósofo, e eu sou ruim em nomes, mas eu acho que o nome dele é Jean-Claude Michel, e ele é um marxista. Ele é novo, é francês, e ele fez essa análise em um dos seus livros. Ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que a esquerda, ou todo o liberalismo de esquerda, usou o trabalhador como uma espécie de peça revolucionária. E isso estava certo, porque ele conectou a esquerda da classe trabalhadora e, de certa forma, a classe média, pelo menos aqui na Europa, não no Brasil, porque no Brasil classe média e classe trabalhadora são bem diferentes. No entanto, ele disse, o problema é que eles construíram uma nova classe administrativa burocrática e se esqueceram da classe trabalhadora. E eles agora usam os trans como um novo instrumento revolucionário para implementar seus planos. O problema é que eles não estão mais conectados à população, ao povo, e que esse tipo de ausência de conexão está criando esse tipo de problemas para esse novo tipo de civilização que eles gostariam de implementar. A minha questão é interessante, porque há um ano eu vim aqui para a Rússia para discutir, e acho que eu fui o primeiro no Ocidente a vir à Rússia para entrevistar Alexandre Dugin, na época. E eu estava interessado sobre o seu ponto de vista e o ponto de vista russo, exatamente por causa da minha antiga escola de estudos, onde eu aprendi a extrair a verdade como base dos fatos em diferentes perspectivas, não em propagandas ou em slogans. Então eu vim aqui, fiz a entrevista e lancei no Brasil. Na época, por causa desse tipo de propaganda, eles diziam que a Rússia queria invadir a Europa e conquistar a Alemanha, Reino Unido, o mundo inteiro. Basicamente, foi meio engraçado, porque eu fui acusado de ser um agente da FSB, agente de desinformação para ajudar a Rússia a conquistar o Brasil. Totalmente louco na época, mas ainda acontece. Me parece bom, Mas esse é o tipo de propaganda que eles lançaram. Foi engraçado, e na época eles disseram, o Arthur está recebendo o dinheiro do governo, e eu respondi, não, não estou, mas eu estou totalmente aberto para isso, eu tenho uma conta, então se você quiser. Sim, eu posso enviar meu Swift, mas isso não aconteceu. De qualquer forma, o que há de interessante por trás dessa história engraçada, claro, é que existe uma espécie de novos projetos de civilização, ou estados de civilização, ou perspectivas que estão por trás disso. De certa forma, nós tínhamos essa democracia liberal que agora a dividimos. E isso é um tipo de risco, até onde eu posso ver, porque também temos esse projeto de civilização tecnocrática que também está planejando, que também gostaria de ter uma economia planificada. Além disso, eles querem mudar o sistema monetário baseado em preço para construir um sistema monetário baseado em energia, energia não baseada em combustíveis, mas em fluxos, e isso significa que também teriam um controle de todos os recursos do mundo para que eles possam planejar o mundo nesse tipo de globalismo também.
Mas, por outro lado, temos a China, essa ideia do destino comum da civilização. Esse é um tipo de proposta também de civilização. E você tem o mundo islâmico, que também tenta apresentar, apesar de suas divisões internas, eles também são uma espécie de estado civilizacional, embora eles tenham que resolver seus conflitos internos. Mas eles também têm uma forma teocrática de se organizar. E algumas pessoas no Brasil acreditam que há o projeto russo, uma espécie de eurasianismo, ou a teoria dos grandes poderes, onde existiriam a Grande América, Grande Rússia e Grande China. Mas com essa sopa, como eu gosto de dizer, o problema é que eles têm ideias como a Terceira Roma, essa é exatamente a ideia da Terceira Roma, outra vez, e as pessoas dizem, opa, isso é uma espécie de novo imperialismo também. Então, o que você me diz sobre essas 4 novas forças, não novas, mas essas 4 forças ou teorias que estão lutando para criar uma nova proposta para civilizações? Eu verei novamente uma nova guerra entre civilizações, entre esses 4 ou mais tipos de proposta de civilização? Primeira pergunta. A segunda é como organizar isso? Porque, de certa forma, essas organizações supranacionais, elas se organizaram em um sistema legal baseado no sistema de ideias da democracia liberal. Ok, agora a gente tem perspectivas diferentes. Tem a China, eles estão criando regras diferentes. Exemplo, no mar, as importações, principalmente após a arbitragem que eles tiveram contra as Filipinas, há alguns anos eles disseram, olha, eu tenho que ter cuidado com isso, porque eu tenho alguns conflitos aqui no mar. No caso do Islã, é a mesma coisa. Sua perspectiva de civilização não corresponde exatamente às ideias liberais, e isso tem reflexos no seu sistema jurídico. E temos os tecnocratas e os liberais. Tem isso e tem os seus reflexos. Mas, no Brasil, por exemplo, percebemos que os liberais, por terem organizado o mundo, usando esse instrumento de criar regras da sua maneira, com sua ideologia por trás, capturaram e assumiram o controle dos tribunais e do sistema jurídico. E é muito claro que evitam novas ideologias, novos modos de vida, ou mesmo a mais simples expressão do desejo político, usando a juristocracia como uma forma de defender a democracia. Vamos defender a democracia. Contra o quê? Ela não está sob ataque. Eles estão sob crítica. Mas eles acham que isso é ataque. Estão usando as Supremas Cortes como agentes contra esse novo projeto civilizacional. Então, eu sei que são 2 perguntas em uma. Então, como você vê esse conflito de projetos civilizacionais e como podemos harmonizá-los? Ok, boa pergunta também. Primeiro você começou com os marxistas e a forma como a sua ideologia está se desenvolvendo agora. Eu vou começar a minha resposta com uma das minhas piadas favoritas de um escritor e colunista italiano, Indro Montanelli. Ele foi um grande, ótimo escritor, eu acho. E ele disse uma vez que a esquerda gosta tanto de pobres que toda vez que eles chegam ao poder, o número realmente aumenta muito. Então, essa é a ideia dele há várias décadas e eu acho que a agenda marxista enfrenta uma crise. Não porque algo deu errado, ou algo assim, ou eles fizeram algo de uma maneira que não deveriam ter feito, mas porque eles agiram exatamente da maneira que a ideologia os prescreveu. Tudo isso é o desenvolvimento lógico da sua ideologia. Sabe, se você ler as cartas entre o fundador do Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, e George Lukács, que foi o chefe do Partido Comunista
comunista húngaro, eles têm essa briga quando se pergunta por que é que a Revolução Comunista ou a Revolução Marxista ocorreu apenas na Rússia, embora a Rússia fosse o único lugar onde não deveria ter ocorrido de forma alguma. Porque, se você ler Karl Marx, a Rússia é geralmente descrita como um país que seria talvez o último onde a revolução aconteceria, porque ele considerou que a Rússia não era capitalista o suficiente para ter essa revolução comunista. E a revolução não ocupou lugar em nenhuma sociedade europeia, embora eles prescrevessem a revolução marxista. E a resposta que eles dão nessas cartas é que as sociedades ocidentais, e você sabe, os cidadãos ou os habitantes das sociedades ocidentais, para que fizessem uma revolução acontecer, eles deveriam colocar os seus interesses de classe acima de qualquer outra coisa. E ele diz que, normalmente, o cidadão ocidental, o chamado europeu ocidental, em primeiro lugar, eles se consideram membros da sua família. Eles pensam em si mesmo como habitantes da cidade, uma cidade particular. E depois eles lembram que são católicos, e só então pensam em si mesmo como trabalhadores, etc. E a conclusão deles aqui, eu acho que é óbvia, que você deve destruir a família, a cidade, o pertencimento a um tipo de cultura, a um território, e destruir a igreja. E só então você poderia ter o interesse de classe trabalhadora e uma revolução. Mas se você trocar a revolução por qualquer agenda globalista que você possa trazer para cá, a sociedade de consumo, não sei, essa coisa de fazer as pessoas viverem nesse chamado metamundo, existindo numa realidade virtual ao invés da real, de qualquer forma, essa fórmula vai funcionar. Se você quiser seres humanos fanáticos por algo, que dediquem todo o seu tempo e tudo a uma única ideia, você deve fazê-lo deixar de fazer parte da sua identidade coletiva. Porque eu, pessoalmente, realmente acredito que ser cristão é um ótimo filtro para qualquer ideia que possa torná-lo fanático por alguém ou por algo. Quando você é um cristão de verdade, você nunca vai criar um ídolo para si mesmo. Você sabe que nunca vai acreditar em nenhum ser humano como uma criatura fantástica que vai mudar a vida e toda a sociedade humana ao redor do mundo. Se você é um cristão de verdade, isso nunca vai acontecer. E é por isso que esses caras querem destruir a nossa religião antes de tudo. Bom, depois você me fez uma ótima pergunta, que na realidade era sobre os diferentes projetos geopolíticos, não só projetos, mas também diferentes estratégias geopolíticas. É claro que, se formos honestos o suficiente, o dia em que todos os países do mundo vão cantar a música do John Lennon, dar as mãos e começar a dançar juntos, abraçando-se, beijando-se, e você sabe, sem ter nenhum problema, isso nunca vai acontecer. Como se fosse um grande Woodstock. Isso aí. Isso nunca vai acontecer, porque os seres humanos são diferentes disso. Você pode contar o número de vezes que tem discussões, problemas com qualquer ser humano na sua vida cotidiana. Você consegue imaginar pelo menos 10 anos sem ter nenhuma briga ou problemas com outros humanos na sua própria vida pessoal? Não. E os estados também são consistentes à experiência humana, então esse tipo de coisa vai continuar existindo. A realidade é que, nesse mundo, eu acho que é muito melhor ter elites políticas que estão tão interessadas e tão dedicadas a defender seus interesses nacionais, a defender sua tradição, a sua sociedade, em vez de ter essas grandes elites políticas, as quais nem conseguimos entender quem eles representam. E com toda a honestidade, com todo o respeito, alguém pode me dizer quem estava governando os Estados Unidos nos últimos 4 anos antes do Trump ser eleito? Agora temos essa notícia incrível, fantástica, de que muitas ordens foram assinadas por uma caneta automática
e que o ex-presidente não fez nada. Todo mundo viu aquele cara que não conseguia andar do ponto A até o ponto B sem ser atingido por algo ou cair. E todo mundo estava bem com isso. Não, ele está muito bem, muito saudável, ele está ótimo. Mas se isso está acontecendo, significa que há um grupo de pessoas que estão segurando as cordas e realmente brincando com ele para, você sabe, promover os seus próprios interesses. Para mim, é muito melhor e muito mais previsível e muito mais seguro, eu penso, quando temos líderes que são realmente populares entre as suas próprias nações, que realmente têm o voto popular e têm o apoio popular, e enquanto isso, se preocupam com o seu interesse nacional. Porque, acreditem, se na União Europeia tivéssemos 10 governos que se preocupassem com o seu próprio povo, eles nunca teriam um conflito com a Rússia. Os americanos podem até concordar com o conflito com a Rússia. Qualquer governo europeu que se preocupasse com a sua própria nação, com a sua sociedade, a primeira coisa que eles deveriam fazer seria ter boas relações com a Rússia, porque você pode olhar para o mapa e você pode ver a Rússia e pode ver a União Europeia. Você pode ver nossas capacidades militares e as europeias. Por que você tem que provocar a Rússia de novo e de novo? Por que você faz isso? Porque você não se importa com a sua própria sociedade em sua própria nação. Eu me lembro de quando a ministra das Relações Exteriores alemã, Annalena Baerbock, foi questionada sobre se isso corresponderia ou não aos interesses alemães. E a resposta foi: eu não me importo se os alemães gostam ou não. Eu me preocupo com os ucranianos. Mas se você é a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, você foi eleita por esse povo, não por ucranianos ou georgianos ou qualquer outra pessoa. Essa é a sua nação, o seu povo a quem você deve se reportar. E a quem está realmente acreditando em você e quem lhe deu esse poder. Então eu acho que o que a Rússia quer, e eu acho que vai acontecer, eu espero pelo menos, é que tenhamos um mundo onde a China, a Rússia, o mundo muçulmano, os europeus, qualquer um, eles terão estratégias diferentes e, em alguns pontos, essas estratégias vão colidir umas com as outras. Em alguns pontos, elas vão se corresponder e muitas outras civilizações vão se interessar por isso. Isso vai acontecer, mas, em qualquer caso, isso vai exigir um procedimento de resolução de questões. Sabe, um lugar onde esses países devem se reunir e fazer as suas regulamentações, segundo as quais devem tentar resolver os problemas e também as instituições que vão ser responsáveis por garantir que tudo corra bem. Para fazer isso, precisamos que esses países estejam representados. Em muitos casos, vemos que esses países são representados pelos líderes que realmente têm o apoio do seu povo. Você pode gostar deles, você pode não gostar deles. Eu não acho que nenhum desses líderes realmente se importe se alguém gosta ou não deles ao redor do mundo. O seu povo realmente os apoia. E eu acho que talvez você pode ter outra maneira ou outra metodologia de entender o que corresponde a um interesse nacional desse ou daquele país. Mas eu não acho que alguém tenha dúvidas, por exemplo, a respeito do presidente da Federação Russa, que a primeira coisa em que ele pensa e as coisas que ele faz são para tentar manter o interesse nacional russo e tentar nos fornecer alguma segurança. Eu acho que isso é óbvio para qualquer um. Normalmente os países não discutem esse fato em si, mas o fato de que isso pode tornar ou não a Rússia forte demais, e amanhã nós poderíamos pressionar sobre essa ou aquela questão. Mas o futuro vai ser assim, nações fortes com líderes fortes que representam a maioria real da sua população. E então, um processo que vai trazer... Vai ficar tudo bem. Agora, é muito difícil tentar até imaginar a forma desse mundo. Mas por quê? Porque nós não temos um novo equilíbrio de poder. O que a gente vê agora é que a OTAN tentou conter a Rússia, a OTAN tentou lutar contra a Rússia no território da Ucrânia e não conseguiu.
Eles não tiveram nenhum tipo de sucesso. Eles usaram tudo o que tinham e ainda assim nada mudou. Esse é um sinal de que, ok, agora você deve reconhecer a Rússia. Você deve se sentar com a Rússia ao redor da mesa e começar a discutir as questões que a Rússia pediu para que você discutisse em 2022. As pessoas não se lembram disso, mas antes do início da operação militar especial, o presidente russo e o ministro das Relações Exteriores da Rússia perguntaram aos países ocidentais sobre as muitas questões de segurança que queriam discutir. Nós queríamos discutir a arquitetura da segurança no território da Europa. Podemos, por favor, nos reunir e iniciar conversações substanciais? Vocês nos disseram, nós não temos nada para conversar com vocês. Vocês devem saber o seu lugar. Vocês não são nada. Apenas afastem-se daqui. E 3 anos depois, os americanos estão discutindo essas questões conosco. Por quê? Porque eles viram que não há outro caminho. Não porque eles gostam da aparência do nosso presidente, ou talvez, não sei, eles tenham começado a ler literatura russa ou ouvir música clássica russa. Não, foi porque o equilíbrio de poder está agora se formando dessa maneira. E eu tenho certeza que vai ser da mesma forma na América Latina, haverá o mesmo na Ásia, e assim que o balanço de poder estiver se formando, depois disso, esses líderes poderão sentar-se, conversar, e a diplomacia vai funcionar. Eu tenho certeza que haverá novos regulamentos, novas instituições e maneiras completamente novas de lidar com todas essas coisas. Você sabe que no Brasil, foi um ponto muito interessante que você mencionou, porque no Brasil, não só no Brasil, até na Europa. Agora eu estou morando em Lisboa, mas mesmo lá, o que aconteceu é que a direita e os partidos tradicionais ganham força. Exatamente. Porque a maioria dos governos já não está mais ligada às pessoas. Na Europa é mais interessante porque tem Bruxelas e eles têm a União Europeia. E para os portugueses, eu não sou português, então eu estou lá e ouço os caras e eles dizem que é totalmente insano porque eles têm a percepção de que a União Europeia veio de um universo diferente. O que é verdade. Sim. Com toda a regulamentação que eles têm lá, eles não estão conectados com a vida real. A última, eu não sei se você está ciente, mas foi uma espécie de piada de mau gosto. Eles disseram que, acho que foi o Macron ou... não importa. Ele disse, olha, eu recomendo a todos os cidadãos que guardem comida, remédios para sobreviver 3 dias em Roma, e assim por diante. Eu pergunto aos portugueses, que são amigos, o que vocês acham disso? E eles me falam, eu acho que 3 dias significa que eu tenho que manter intocável na minha renda 10% do meu orçamento, porque são 3 dias em 30. Você acha que há dinheiro suficiente para isso? Que as pessoas aqui, que ganhando cerca de 1.600 euros em média, têm 10% do orçamento, 20% do orçamento para manter intocável todos os meses, esperando a possibilidade de um conflito? Eles estão lutando para comer ovos, porque o preço agora está aumentando. Então eles estão lutando para comer ovos, não carne, ovos. É o mesmo no Brasil. Então a comida agora aumentou muito. Eles dizem, é impossível. Tem um vídeo muito tocante que um brasileiro fez no TikTok. E ele disse, eu não estou reclamando que eu sou pobre. Não é bom ser pobre, ok. Mas eu posso lidar, porque eu vou lutar contra isso. O problema é que hoje só trabalho para pagar minhas contas. E mesmo assim, às vezes, eu não consigo. Então ele disse, olha, eu estou dizendo que eu não tenho dinheiro para comprar um sanduíche e um suco de laranja, ou tomar um lanche diferente, ou tomar ou 2 xícaras de café. Portanto, a realidade para as pessoas no Ocidente está ficando muito ruim, desagradável. E o governo está totalmente alheio a essa realidade. Então, a direita agora, eu acho que nasceu e agora eles estão assumindo esse tipo de patriotismo novamente. Não o nacional desenvolvimentismo, mas o patriotismo. Então, olha, eu estou preocupado com o Brasil, eu estou preocupado com Portugal, eu estou preocupado com a Alemanha. Eu quero desenvolver meu país, cuidar do meu povo, porque é uma espécie de bom senso. Todos eles estão sofrendo e sofrem muito por causa das más escolhas feitas nos últimos 20 anos. Mas voltando aos BRICS agora.
BRICS. Hoje é um ramo importante, mas tenho dúvidas se já é uma unidade organizacional, política, que realmente tem força política e representativa, de certo modo. Porque o BRICS, claro, tem alguns conflitos internos, o Brasil está lá, o Brasil conseguiu presença novamente. Temos um evento agora em julho, então temos este ano um evento dos BRICS no Brasil. Dilma Rousseff foi responsável por isso. Ela não é a minha preferência, mas tudo bem, está lá, tudo bem. Mas tudo bem, no final das contas, os BRICS ganham importância. A economia dos BRICS é maior que o PIB, já é maior que o G7. Portanto, os BRICS estão ganhando alguma importância econômica. Mas, ao mesmo tempo, minha pergunta é qual a sua percepção sobre os BRICS como um bloco político que é real, poderia ser capaz de trabalhar em conjunto e construir acordos internos e concretos, políticas concretas e mercado interno concreto para se desenvolver e criar uma reação real? Ou uma possibilidade de criar um bloco real contra as instituições multilaterais que tem em todo o mundo? Ok. Novamente, na sua introdução, você deu uma ideia brilhante sobre a qual eu quero refletir. Então, depois eu voltarei a perguntas sobre os BRICS. Quando você está falando sobre os movimentos de direita, o que é importante aqui é que devemos afirmar que os próprios partidos e as ideologias de que costumamos falar, como marxistas, liberais ou conservadores, são principalmente produtos da era da modernidade, que nos trouxe 3 ideologias globais. Uma foi o marxismo, a segunda o liberalismo e a terceira era o fascismo. E é por isso que, depois da Guerra Fria, quando o marxismo perdeu, e antes o fascismo havia perdido durante a Segunda Guerra Mundial, quando o liberalismo ficou sozinho, todos que tentaram criticar o liberalismo, se você fizesse isso do lado da direita, eles diziam que você era um fascista. Se você fizesse isso do lado da esquerda, eles diziam que você era um comunista. Essa é a maneira típica de comportamento dos liberais. E toda vez que você diz que não gosta de liberalismo, eles dizem: então, você quer uma ditadura fascista? Por que isso está acontecendo? Porque essas 3 são as únicas ideologias da modernidade. Assim que saímos da modernidade e voltamos aos nossos valores tradicionais, podemos começar a pensar em formas, ideologias e movimentos de um tipo diferente. E eu acho que as mais reais vão ser as ideologias e as forças políticas que têm como base a verdade mais transcendente, ao invés de ideias de algum tipo de filósofo que está escrevendo as suas novas agendas e utopias, projetos 250, 200, sei lá. E no nosso caso, no caso da nossa civilização, haverá o cristianismo. Quanto mais forças tivermos baseadas em valores cristãos, mais elas terão sucesso em uma perspectiva estratégica, mesmo que as suas sociedades, nesse exato momento, não estejam prontas o suficiente para isso. Essas forças serão as únicas que vencerão em uma perspectiva estratégica. E sobre o BRICS, eu sei que você é um economista brilhante, um grande empresário, então eu não vou entrar na esfera da economia exatamente dos BRICS, como uma união econômica ou coisa assim. Mas eu acho que é óbvio que o nosso bloco está realmente crescendo, está aumentando com um ritmo fantástico, o que era difícil de imaginar há alguns anos, ou mesmo décadas atrás, com certeza. Eu acho que ainda há muito que pode ser feito com a nossa ajuda. Em primeiro lugar, você sabe, nós poderíamos ter a nossa cooperação trazendo números econômicos fantásticos, mas é muito importante que trabalhemos com as nossas sociedades. Você sabe, eu sei que muitos dos seus espectadores são do Brasil, então eu tenho certeza que eles também assistirão a esse vídeo. Aqui na Rússia, há uma atitude fantasticamente calorosa em relação aos brasileiros
brasileiros e ao Brasil. Eu acho que se você fizer uma pesquisa de opinião pública, você não encontraria, sei lá, nem mesmo um russo que tivesse uma atitude negativa em relação aos brasileiros, porque geralmente o Brasil é associado a um bom futebol, ótimas músicas, filmes, novelas que foram traduzidas e transmitidas principalmente na década de 90, que fizeram muitas mulheres russas chorarem por pobres mulheres brasileiras que sofriam tanto, etc. E isso é bom. E os brasileiros geralmente são os caras que estão sempre se divertindo, eles têm o carnaval, etc. Apenas imagem positiva, e isso é fantástico. Mas eu acho que se tivermos uma cooperação entre as universidades dos nossos países, se tivermos mais pessoas vindo, visitando, se tivermos filmes filmados juntos, se tivermos exemplos de pessoas fazendo amizades ou negócios juntos, e isso for divulgado publicamente, isso será uma coisa muito importante. Eu penso nos BRICS como um lugar ou uma plataforma que pode ser uma base para esse mundo multipolar. Talvez um dia os americanos também queiram participar dos BRICS, não sei. Se nós fizermos uma plataforma em que será óbvio que estamos criando novos valores. Eu digo, por que chamamos de BRICS? Acho que agora é muito maior do que apenas BRICS. Eu tive uma ideia de que seria bom ser chamado de Aliança de Civilizações ou União de Civilizações. Isso seria ótimo, seria um símbolo de que o futuro é esse. A gente está criando um lugar onde os líderes das civilizações do mundo estão se reunindo. Mas o que será muito importante, olha, nós temos o comércio em andamento, o comércio está crescendo, mas nós também temos rankings educacionais determinados por uma empresa privada britânica. Por que não temos uma classificação universitária dos BRICS? Digamos que um brasileiro quer entrar em uma universidade e ele acaba de abrir o ranking e ver as melhores universidades brasileiras, russas, chinesas, sul-africanas. E aí ele escolhe uma delas. Nós temos esse cara vindo para cá e o russo vai para, sei lá, Universidade de São Paulo ou qualquer outra universidade. Isso é ótimo, porque ele vai trazer essa experiência, fazer alguns amigos, ele vai ter alguma experiência, turismo, etc. Por que não fazer isso? Por que não fazer filmes juntos? Por que não criar jogos de computador para os nossos filhos, para que eles joguem algumas coisas que forneçam os valores que são importantes para nós? Os meus alunos se voluntariaram para um grande evento organizado pelos BRICS, que foi o BRICS Fashion Week. E eles estavam realmente muito felizes. Eles me disseram muito obrigado, porque a gente conheceu designers do Brasil, da China, vimos tantas pessoas bonitas lá. Esse é um ótimo exemplo, porque geralmente eu sei que as pessoas responsáveis pela macroeconomia se preocupam com números. Me dê bons números, me dê o número que diz que nós somos maiores que o G7. É isso que eu quero. Isso é bom, mas, em geral, para as pessoas em geral, esses números não significam nada. Para um cara comum que mora em Moscou, ele não se importa com isso. Ah, nós somos maiores que o G7, e aí? Mas se você der a ele alguns fenômenos culturais, como filmes, séries, jogos de computador, festivais de música. Por que não ter um festival de música do BRICS, primeiro em Moscou? Eles têm essa competição, a Eurovision, que é quando eles geralmente competem quem é mais gravemente, eu não sei como chamar isso, porque teria que usar palavras que não correspondem ao meu status de professor, mas quando você assiste ao Eurovision, o que você vê é uma competição de perversão. Tipo, quem é o mais pervertido e de que país os caras mais pervertidos vêm, ou garotas, ou sei lá o que é aquilo. Por que não ter uma competição fantástica, uma competição musical entre Rússia, China, Brasil, África do Sul e outros países dos BRICS? Seria tão lindo, a Índia, isso seria muito bonito. Por que não, por exemplo, para mim o meu maior desejo, o meu verdadeiro sonho é ter uma liga de futebol onde esses times vão jogar, porque você pode imaginar se você tem jogadores de futebol brasileiros nos mercados da Índia e da China combinados. Eu acho que você pode ter os maiores números de transmissão de TV possíveis. Sim, muitas coisas poderiam ser feitas. Eu acho que precisamos de um diálogo mais amplo entre as nossas sociedades. Precisamos trabalhar juntos e viajar juntos para ampliar horizontes. Eu realmente acredito em networking. Eu realmente acredito em redes e não em hierarquias. E assim que criamos
dessas redes em torno do nosso bloco, acho que vai ser muito melhor para todos nós. Ok, minha última pergunta para você, professor. Veja, porque BRICS, você tem um BRICS. Ao mesmo tempo, você tem essas instituições multilaterais, transacionais, como FMI, ONU, OTAN, Nações Unidas, o Banco Mundial. E essas instituições ainda têm muito poder. E eles descendem da mesma velha visão das instituições de Bretton Woods. Como você vê a possibilidade, e está aberto à possibilidade, pelo menos, de reformar essas instituições para realmente criar um ambiente real para representar diferentes perspectivas das nações? Ou você fica tipo... Não, eu acho que com essas instituições em particular, digamos com a OTAN, o nosso presidente uma vez propôs que eles tornassem a Rússia parte da OTAN. Então, ok, se isso não é contra nós, qual é o problema? Eles disseram, não é contra vocês, é contra o Irã. Isso eles estavam nos dizendo naquela época que estavam colocando sistemas inteiros de mísseis na Europa Oriental, porque eles seriam usados contra o Irã, não contra nós. E sim, era contra nós, né? Então, a OTAN foi criada para conter o nosso país. Não importa se é chamado de União Soviética ou Rússia, ainda é usada para esse propósito. Eu não acho que essas organizações possam ser reformadas de uma maneira particular. Mas eu acho que novas organizações serão criadas com certeza. E no caso da OTAN, é uma grande questão se ela existirá ou não nos próximos anos, porque você pode ver a reação dos americanos que dizem, talvez nós não vamos defender mais vocês, ou não gostamos de vocês. Além disso, agora o ex-chefe do exército ucraniano, o Zaluzhny, acabou de fazer um discurso que disse que dezenas, se não centenas de vezes, vários mísseis caíram no território da Polônia, ou talvez Romênia, não lembro. E ele disse que esses caras tinham certeza de que a OTAN não iria ajudá-los em nada. O artigo 5 não iria funcionar. Portanto, trata-se de talvez criar novas instituições que serão mais correspondentes ao novo mundo, que vai acontecer nos próximos anos. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer para nós. Então, espero que possamos fazer essa entrevista daqui a um ano. No Brasil. No Brasil, sim, para discutir como esse novo mundo realmente aconteceu, em vez de estarmos ainda sofrendo, de certo modo. Muito obrigado pelo seu tempo, eu agradeço.